Bastos de volta em 3 meses. Botafogo projeta ter novo técnico até segunda-feira. Cantarelli vai ficar de pirracinha agora que demitiram o Renato Paiva. E de onde esses caras tiraram que o Botafogo quer o Caixinha, cara? Estão criticando o Textor porque trocou o Renato Paiva pelo Caixinha. De onde tiraram que o próximo técnico do Botafogo é o Caixinha, cara? Estão criticando o Textor por uma especulação? Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Olá, fã de esportes. O Botafogo acaba de negociar mais um jogador para o futebol inglês. O zagueiro Jair Cunha, 20 anos de idade, foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra por 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões 560 mil reais. Ele ontem assinou um contrato de 5 anos com o clube inglês e já não é mais jogador do Botafogo. Jair deixa o clube apenas 6 meses depois de ser contratado pelo Botafogo e viaja nos próximos dias para a Inglaterra. Lá ele vai jogar ao lado do seu companheiro Igor Jesus, que também foi negociado com o Nottingham Forest. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, continua negociando para contratar um substituto para o técnico português Renato Paiva, que foi demitido ainda nos Estados Unidos após a eliminação do Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A expectativa é por uma definição rápida de um técnico estrangeiro até a reapresentação do elenco alvinegro, que acontece na próxima segunda-feira, dia 7 de julho, lá no CT Lunier. Jogadores do Botafogo estão de folga. John Textor mantém silêncio e sigilo absoluto em torno do nome do novo treinador que vai contratar para o Botafogo. O Botafogo já tem também definido o seu próximo jogo no Campeonato Brasileiro. A CBF oficializou nesta quarta-feira que pela 13ª rodada, sábado, dia 12 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, vai acontecer o clássico Vasco e Botafogo com o mando de campo do Vasco da Gama. O Botafogo está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro com 18 pontos ganhos, enquanto que o Vasco é o 13º colocado com 13 pontos ganhos. E como última informação, o zagueiro angolano Bastos realizou nesta quarta-feira na Itália uma cirurgia no joelho esquerdo, que ele tinha uma lesão crônica. O Botafogo enviou o médico Thiago Carminati, que é um especialista em cirurgia de joelho, para acompanhar o procedimento. A estimativa da volta do zagueiro angolano Bastos aos campos de futebol é de 3 meses. Mas você falava, Esther, sobre o futebol mudar muito rápido. Quem mudou muito rápido foi o Botafogo, né? Porque passou de uma semana onde Renato Paiva estava sendo endeusado por ter conseguido vencer o campeão europeu, por ter conseguido jogar bem contra o campeão europeu. Para mim, não jogou por uma bola só, não. Teve algumas outras oportunidades, inclusive. Montou um bom esquema, se fechou muito bem, saiu em transição, venceu por 1-0, mas contra o Palmeiras o desempenho foi pior, não conseguiu jogar da mesma maneira. Até talvez a estratégia tenha sido a mesma, mas a execução foi outra e acabou caindo o Renato Paiva. E o Botafogo está no mercado em busca de treinador, e hoje surgiram 3 nomes que podem ser, são opções para o Botafogo no mercado: Sérgio Conceição, Pedro Caixinha e Stefano Pioli. É Pioli ou Pioli? Vocês que são mais internacionais que eu, vocês que têm o italiano. Acho que é Pioli, né? Eu acho que é Pioli. O meu italiano não é tão aguçado como o de vocês. O Ilan poderia resolver isso se ele estivesse aqui, né? O Ilan que é o nosso especialista de italiano, mas infelizmente a gente vai ter que ficar no Pioli, que é o que a gente já entrou em consenso. Pioli. Pois é. É verdade. Ou seja, não entramos em consenso. Na verdade, não houve consenso. Stefano, né? Mais fácil. Fechou Não no tem erro, né? Stefano, O não ex-técnico tem do erro. Al Nassr, mais fácil. Aí vamos falar Stefano, né? Pois é. O Stefano Pioli, Fiz um ou pouco Pioli. diferente, né? Exato, é isso que eu ia perguntar, né? Assim, Diferente. Não sei se cabe acho muito no que o Textor quer, no que o Textor tem falado, né? O Textor tem essa falado que quer Botafogo criar Way, um né? Botafogo Way, né? Um sistema, assim, um Botafogo super ofensivo e etc.
Mas eu acho muito curioso, né? Porque, por exemplo, quando o Luiz Castro comandou o Botafogo era um time de muita transição e liderou o Campeonato Brasileiro, enfim, na época não se falava muito. Eu acho que o Botafogo Way, ou qualquer Way que seja, é o que vence. Não tem Ganhar, jeito, né? Você ganhar. Se você às vezes está num jogo mais reativo, um jogo mais de transição e não tá ganhando, tá muito ruim. Mas se você está e tá vai estar maravilhoso. Isso é fato. Então, assim, eu não sei exatamente o que o Textor planeja muito em relação a treinador. Porque já antes de contratar o Renato Paiva, ele foi em nomes, né, bem diferentes um dos outros, e essas opções que apareceram agora também são diferentes uma das outras. Tem uma diferença muito grande entre discurso e prática, né? Assim, e passa realmente muito por isso, porque se você joga em transição e vence o PSG, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O próprio Botafogo do ano passado era um time que já trabalhava muito com bola longa. Danilo Barbosa tem uma ótima bola longa, Marlon Gomes tem uma ótima bola longa. É um time que jogou muito bem em transição, isso não é problema nenhum. Aliás, a gente tem visto nessa Copa do Mundo como é que jogar em transição não é nenhum crime. Ter a posse de bola não é a salvação de tudo. O próprio Al Hilal acabou de eliminar o City fazendo um jogo de transição. Então, essa ideia de que a posse de bola é tudo no futebol, acho que caiu por terra. Já era para ter caído há muito tempo, né? A posse de bola é importante quando você consegue jogar com ela. Isso aí, mas não é a única forma Eu de se jogar acho muito futebol. chato, Garone. E eu acho muito chato aquela posse de bola estéreo, né? Que você só toca de um lado Sim, pro outro e vai parece e handball, né? volta e vai e volta. Gente, eu acho muito chato. Sério mesmo. Muito. Eu gostava muito. O Jorge Jesus falava o seguinte: que a posse ela é do meio de campo para trás. Que ali é onde você troca passes, etc. Passou da linha do meio campo, Jorge Jesus falava que tinha que não Vertical. podia voltar. Era vertical. Passou da linha do meio-campo, podia terminar na finalização. Podia não fazer o gol, mas tinha que finalizar a jogada. E não podia voltar a bola para trás. Eu sou mais adepta disso aí. Eu acho muito É. chato quando fica assim, tocando a bola o tempo inteiro. Aí vai lá na frente, aí volta lá atrás. Eu acho que até o próprio torcedor não gosta muito. Pra E assistir, muitas né? vezes, o time que tem essa posse, às vezes, muito alto, que às vezes o treinador se apega muito a isso. Não, que o time teve 70% de posse de bola. Mas se ele não consegue finalizar a jogada, ele passa muito mais tempo exposto ao contra-ataque do que realmente agredindo aquela última linha. Porque fica circulando bola no pé de zagueiro, lateral, volante, lá na tua última linha, com 50 metros de campo para trás, de espaço para o cara atacar. Eu falei, me lembra muito handball, porque antigamente, hoje em dia, depois criou-se uma regra, mas quando eu era jovem, que jogava handball na época de colégio, você não tinha, hoje em dia você tem, eu não vou lembrar exatamente o termo que se usa, mas era falta de ofensividade, alguma coisa assim, né, que você marca falta, você tem um tempo, lá no basquete você tem um tempo para arremessar, se você não arremessa, você perde a posse. Se fizessem isso, alguns times do Brasil não iam poder jogar, não. Ia perder posse o tempo todo, né? Porque a galera, não só no Brasil, fora também. Então, eu não entendo também esse Botafogo Way, são perfis realmente assim. Que ele vai, cara, o Pedro Caixinha, por exemplo, que é um dos nomes, né? Você tem o Sérgio Conceição, fez um trabalho longo no Porto, acho que talvez até um bom trabalho no Porto, no Milan. Um ótimo trabalho, foi... uma quantidade muito grande de título no Porto. Acho que ele é se eu não me engano, 3 vezes campeão de Portugal e 4 vezes campeão da Copa Portuguesa. Então, bom trabalho. E ganhou a Supercopa da Itália com o Milan também. O Milan, e acabou de sair do Milan. E o Pioli, a gente ficou na dúvida, né? Que saiu do Milan, foi para o Nasser, né? Inclusive, foi a troca, né? O Sérgio Conceição chegou para a vaga do Pioli, que foi para o Nasser, ele saiu agora, o Pioli da Nasser. O Pedro Caixinha fez um trabalho muito ruim com o Santos, mas eu acho bom treinador, assim. Uhum. Mas não sei qual é a ideia realmente do Textor em relação a isso, né? Em relação a algum nome, se existe um preferido. Acho que no fim das contas vai passar muito por quem aceitar o projeto, né? E talvez esse seja um grande problema do Botafogo, não que seja um grande problema do Botafogo, porque o Botafogo está muito bem. A gente está falando de um time atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas para você conseguir se manter nesse nível, esse projeto ter uma sustentação um pouco maior, né? Não é normal um clube campeão como foi o Botafogo no último ano e que já tinha sido um time competitivo na temporada anterior, trocar tanto de treinador o tempo todo. E aí é difícil você conseguir realmente criar uma sustentação. Claro que aquela primeira saída, né, o treinador acabou escolhendo sair e tal, lá em 2023 ainda, não era uma escolha do clube, né? Mas depois você tem visto muitas trocas assim,
acho que para o Botafogo não fazendo tão sentido. E para quem fez um discurso muito grande, né, sobre a temporada começa em maio, né? Acho que era isso, né? O discurso era maio, né? Que era maio, estranho abril, que no fim de junho já tenha terminado, assim, de um sentido de que aquele trabalho que iria começar em maio, depois de você ganhar do campeão europeu, apesar da queda para o Palmeiras, a gente falou muito sobre isso ontem, ela já terminar, né? Assim, tão rápido. Enfim, o Botafogo, buscando algum nome desses, algum que te agrada mais, Esther, João, Raíza? Tem algum desses que... É muito confuso, né? Porque, assim, não é só sobre o que me agrada, mas é sobre o que vai acontecer com o Botafogo. A gente passou por isso no início do ano, quando a gente viu o Textor atirando para tudo quanto é lado, recebendo vários nãos, e parou no Renato Paiva, um treinador super contestado, que a torcida chega assim, não acredito que foi falado tantos grandes nomes para cair no Renato Paiva. Renato Paiva vem, assume, começa a fazer um bom trabalho, chega na Copa do Mundo de Clubes, vence do gigante europeu, o atual campeão da Champions. Aí todo mundo fala, caramba, faz sentido. Agora o Textor acertou. Logo em seguida faz um jogo, pra mim, um jogo que foi covarde do Botafogo. Um jogo covarde contra o Palmeiras. Cai da Copa do Mundo de Clubes. E na madrugada, acho que o pior de tudo isso, numa madrugada aleatória, no meio da noite, quando ninguém esperava, o Botafogo começou a tomar nota falando que o Renato Paiva tinha sido demitido. Se ninguém fosse perceber, né? Como se eu botar de madrugada aqui, ninguém vai perceber isso. Exatamente. Tem muita coisa acontecendo, ninguém vai perceber, não. E aí vira uma loucura. Aí você vê, cara, o que o Textor quer daqui pra frente? Porque ele já falou que a prioridade dele agora é o Botafogo Way. O Lyon já não tá mais nesse escalão e não sei o quê. Porque ele vai priorizar o Botafogo, o clube Botafogo. E a gente não sabe mais o que ele quer. Agora ele pega 3 nomes. Um deles é o Caixinha, que é o que a gente talvez mais conheça, né? Porque dirigiu o Bragantino, dirigiu o Santos. E aí depois a gente tem outros 2 nomes que também são rodados, tanto no futebol árabe quanto no futebol europeu, e você fica sem entender o que o Botafogo quer. Eu acho que o Botafogo teria que falar assim, o que eu quero? Ah, então eu vou na minha primeira opção. Claro que pode receber um sim ou pode receber um não. Isso é totalmente normal. Não quer dizer que o Textor vai procurar o Caixinha vai aceitar. Pode ser que não. Isso aí a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Mas o Botafogo, o Textor precisa ter uma direção. Você percebe o Botafogo um carro desenfreado, descendo uma ladeira sem saber para onde vai. Tem que pisar no freio às vezes. Tem que falar, vamos por aquele caminho. Nem sempre vai ser o certo, mas tem que ter uma direção. O que o Botafogo não teve esse tempo todo foi direção. E o Textor, acho que se viu nessa balança, se viu agora comprometido. Uma temporada talvez comprometida, porque o técnico não veio ainda. A princípio, existe toda uma especulação que provavelmente pode vir até segunda-feira. Mas, assim, o que vai acontecer daqui pra frente a gente não sabe. Mas existe uma temporada pós-mundial. E isso é muito perigoso. A temporada não acabou no Mundial, como o Garoni acabou de falar. Ela começa no Mundial, basicamente, porque agora que vem um Campeonato Brasileiro super disputado, uma Libertadores super difícil, uma Copa do Brasil decisiva, e aí, com o carro andando para tocar a engrenagem, é muito difícil. Então, acho que tudo que o Textor propôs e pensou na cabeça dele para o Botafogo, pensando em comando técnico, caiu por terra e ele se viu agora desesperado, cogitando 3 nomes que, sinceramente, não vejo nenhum dos outros 2 nomes estrangeiros aceitando comandar o Botafogo. Para mim, a provável opção seria o Caixinha. Também depende muito sobre se o Caixinha vai abraçar esse projeto ou não. Então, é muito complicado. Pode ser que a gente está falando super disso aqui e daqui a uma semana vai vir um técnico totalmente diferente que ninguém especulou assumir o Botafogo, e aí começa do zero. Toda aquela insegurança da torcida, toda aquela desconfiança, e o Textor de novo numa bola de neve que ele mesmo se colocou. E se tem convicção demais do lado do Flamengo, falta convicção pro Textor, né? Eu acho que ele pulou do barco um pouco cedo demais. Eu acho que normalmente quando a gente fala, né? Inclusive acho que foi até feita uma pesquisa, né? Qual a SAF que mais deu certo no Brasil, e a mais votada era do Botafogo, né? Sim. E assim, se é uma SAF que sempre mostrou tanto profissionalismo, por que logo agora, num momento tão decisivo, foi tão contestado no Renato Paiva? Aí segurou o planejamento, aí fala que vai ser só em abril, ou que vai ser só em maio, que espera aqui, espera dali, porque o nome vem um grande nome. Aí vem Renato Paiva, que já mostra que não era a opção que ele queria. Por tudo que era vendido e o que foi apresentado, o Renato Paiva não era a primeira opção do John Textor. A primeira opção era um técnico de nome maior, provavelmente, inclusive o Tite foi um dos nomes que era muito ventilado na época.
E aí, você vai me dizer que, então ele apostou no Renato Paiva. Tudo bem. Mas ele tinha intenção de que o Renato Paiva fosse mudar o estilo de jogo do Renato Paiva, que sempre foi muito próximo do que ele aplicou no Botafogo, para um novo estilo de jogo só por conta do que o Textor pede. Aí pra mim, ou o planejamento do Textor foi mal feito, e a gente tá vendo o preço disso agora, que ele tá tendo que quebrar o profissionalismo dele para poder mostrar que ele vai precisar de outra coisa, que isso não era o que ele queria desde o início, ou o Renato Paiva que não entendeu a missão, que recebeu, isso aqui era o que deu na minha mão, ele pediu pra fazer isso e o Renato Paiva não conseguiu. Pra mim, o elenco que ele recebe é um elenco que não é o elenco que o Botafogo tem hoje, ele recebe um elenco pior do que o Botafogo tem hoje, que gastou 500 milhões em contratações que a maioria se provaram não úteis pro time. Juan Cruz não tem espaço, Elias Manuel não tem espaço, Santos Rodrigues não tem espaço. Das pouquíssimas contratações que estão lá, que são titulares e fazem diferença, chama Jair e Arthur. Exatamente. Essas são as duas grandes contratações. Então, assim, o que o Botafogo queria? Qual era o planejamento do Textor? Ao meu ver, o planejamento do Textor não existia. Ele estava mais preocupado com o que estava acontecendo com o Lyon, com o transfer ban, com o Lyon podendo sofrer as punições que está sofrendo agora, de que não vai poder jogar, ainda pode recorrer, mas não vai poder jogar a Série A do Campeonato Francês ano que vem. Então, para mim, hoje, o que está se mostrando o Textor não estava preocupado com o Botafogo e fez um planejamento, mais ou menos, fez um planejamento mal feito. E hoje paga por isso e tá tendo que correr atrás. Largou do Lyon e agora falando, não, agora eu estou me dedicando ao Botafogo. Hoje o Botafogo é o meu grande foco. Tudo bem. Então você tá provando que lá em janeiro não era o seu grande foco. Lá era o seu segundo plano enquanto você tentava resolver o que acontecia com o Lyon. E hoje o Botafogo tá pagando o preço desse mau planejamento. Ei, quem será? Você já falou do Botafogo? Falou, né? Você falou do Botafogo? Não. Então quem vai soltar o furo é ele. Isso. Rodrigo Brandão, quem é o novo técnico do Botafogo, Brandão? Vamos falar do Fogão. Novo técnico do Botafogo ainda não tem. Ainda não tem. O Roberto Mantini, cara, 2 dias da postagem. Ele é bom, esse ainda não tem? Não tem. Ele treinou qual clube ou ainda não tem? Você viu que ele não tá Alguma seleção? Vou visitar o Roberto Mantini aqui. Vê o status dele, como é que tá. Vamos mandar um áudio pro Roberto Mantini? Mas já aviso logo, hein? Se forem trocar o Paiva pelo Caixinha, eu não vou, assim... Tu não gosta do Caixinha? Pô... Porque assim, não, tem que sair... Tá bom, aí, né, a promessa é o Sérgio Conceição, aí Pedro Caixinha... Irmão, não tem nada certo, não existe... Já rolou, eu tava vendo a pesquisa, você quer o Pedro Caixinha? 90% não. Assim. Torcida, né? Mas quem decide é o papai, é The Boss. Pô, mas o Pedro Caixinha não, Brandão. Irmão, quem decide é ele, né? Mas enfim, a gente não está aqui para falar sobre técnico, porque a gente não tem novidades sobre técnico. Por mais que a torcida queira saber novidades sobre o novo treinador, a gente não tem novidades. O Textor tá tratando isso aí com sigilo, a contratação, a tendência, olha a verdade, o que se espera e o que ele quer é acertar com esse treinador até segunda-feira, data da reapresentação dos jogadores no CT Lunier. Mas nesse momento, por enquanto, não temos novidades. O que temos novidades é de saídas de jogadores. Mais cedo eu trouxe no Papo 1 a venda, o acerto do Nottingham Forest com o Botafogo pela compra do Jair, zagueiro que chegou no início do ano e já está indo embora. 6 meses de Botafogo e já está indo embora. Não temos os valores, né, exatos, né? Nós temos o que dizem, né? Que foi o valor de 12 milhões de reais, de euros, melhor dizendo. Tem um detalhe nessa história. O Botafogo pagou 14 milhões de euros pelo Jair e está vendendo por 12 milhões. O torcedor deve estar, né, estranhando. Pô, como assim? Compra pro 14 e vende por 12? Que negócio é esse? Isso não foi um bom negócio pro Botafogo. Só que tem um detalhe que vocês não estão se ligando, galera. É o John Textor que está mediando essa negociação. É o John Textor. O John Textor não joga para perder. Sim. E aí, pegando algumas informações, ouvindo nosso colega Matheus Medeiros, ele sim apurou de que existe uma outra negociação em paralelo entre John Textor e o grego. O gregão. Isso, Ângelos Marinakis, de que existe um projeto
entre os dois clubes que o Gregão tá querendo investir na base do Botafogo. O Gregão tem essa parada, né? O Gregão não é bobo também não, cara. Não é não. Não é bobo não. Ele tá querendo... Ele queria a base de São Paulo há algum tempo atrás, não sei se rolou, não, acho que não. Não, acho que não vingou. Aliás, não vingou com o Vasco, não vingou com o São Paulo e agora tá em conversas com o Textor. Eles têm essa proximidade, né, desde do contato pela venda do Igor Jesus, agora com a venda do Jair, que está indo por um valor menor do que ele chegou, mas esse é o detalhe. Existe uma outra negociação envolvendo os dois, né, Textor com o Marinakis, e por isso, talvez, o Textor tenha vendido o Jair por esse preço, né? Já pensando nessa outra negociação. É um projeto grande envolvendo investimento na base do Botafogo. Essa informação trazida pelo Matheus Medeiros que a gente traz aqui para ouvintes do Papo. Então, é isso. O Jair ficou 6 meses, teve uma boa passagem pelo Botafogo, com 20 anos apenas. Ele tomou a titularidade, até pela ausência do Bastos, né, que está lesionado há algum tempo, e o torcedor não sentiu falta do Bastos, porque ele tomou conta da zaga e foi muito bem. 6 meses depois, está deixando o clube, vai se juntar ao Igor Jesus lá. E vem mais aí, tá? Eu falei isso. Lá no início do ano eu falei, não foi um desmanche. Você falou em off que vem aí desmanche. Vem desmanche o time titular. O torcedor do Botafogo pode esperar isso aí. Isso. Mais crise no Botafogo. Mais um que está... Crise no Botafogo. Perto de sair é o Juan Cruz. Esse torcedor do Botafogo deve estar festejando. Que leva no aeroporto. Chegou e não disse a que veio. Um clube dos Emirados Árabes, que é o Sharjah FC. Não confunda com Charla, é Sharjah. Charla? Tá? Por enquanto, Charla ainda não está investindo em clubes, né, de futebol. Imagina, você pode investir no como é que é Sharjah? Sharjah FC, dos Emirados Árabes, está interessado em levar o Juan Cruz. A gente só não tem mais detalhes dessa negociação, se vai ser uma venda, se vai ser um empréstimo com opção de compra. Mas esse aí a gente leva no aeroporto, né? Isso aí o torcedor... Felizmente não rendeu. Não rendeu, infelizmente, não rendeu, né? Um jogador que custou 8 milhões de euros ao Botafogo e não rendeu. Tem Cuiabano também? Negócio de Cuiabano saindo? Não, né? Cuiabano, a gente não tem novidades, né? A ideia, a conversa inicial era de uma negociação envolvendo Igor Jesus, Jair e Cuiabano, os 3 pro Nottingham Forest. Um pacotão. O pacotão. Só que, pelo menos por enquanto, 3 por 10. Ficaram só nos 2. O Cuiabano parece que esfriou aí essa história. Pelo menos por enquanto não temos novidades. O que tem novidade é do Gregory, que também cantou essa pedra aqui, do Gregory, que vem recebendo propostas. Joga muito. De muitos clubes, e entre eles o time do Arthur Jorge. Que me fugiu o nome agora. Mas é o time do Jorge do Catar. Do Catar. Al Rayyan, não? Rayyan. Perfeito. Al Rayyan. É o único que eu conheço. Al Rayyan. A multa rescisória do Gregory é relativamente baixa, né? 7 milhões de dólares. Um jogador como o Gregory... 7 milhões de dólares pelo... Pois é. Para um jogador como o Gregory é uma multa, né, relativamente baixa. Tudo bem que não é um jogador tão novo, né? O Gregory tem 31 anos, tá? Mas joga fácil, né? Joga muito, ainda tem muita lenha para queimar. Então, o Arthur Jorge já deu diversas declarações que quer levar o Gregory, mas pelo menos por enquanto não existe novidade, mas pode surgir uma proposta. Se chegar o dinheiro, bater lá na conta da Eagle, 7 milhões de dólares, não vai ter o que negociar, né? Claro, acertando também o salário. Tchau, né? Acertando também o salário, se for do agrado do Gregory, do Isso, a vontade dele, né? Aí, meu irmão, ele vai embora. E aí complica. Mas isso, por enquanto, não tem nada acertado, apenas algumas hipóteses, né, que podem vir de jogadores. De saída, por enquanto, Igor Jesus e o Jair, com essa provável ida do Juan Cruz, já praticamente certo, Gregory e talvez ouvi também de Danilo Barbosa, que o Grêmio estaria interessado, mas ao que parece não é o interesse do jogador se transferir para um clube do Brasil. Ele está visando aí talvez um clube fora do Brasil, lá jogar no mundo da Arábia, enfim, para fazer o pezinho de meia dele. Então é isso. Informações do Botafogo apenas de saídas, nada de chegadas, inclusive de treinador, cara. É isso, estão me perguntando aqui, o Lopes, cadê o novo técnico, Cantarelli? Não fui a favor da demissão do antigo, então... Pois é.
Nada técnico ainda, Guerreiro. É isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.